Amud Bet, que hoje a gente vai resumir, a gente já falou algumas vezes sobre o casamento através do que a pessoa dá dinheiro para casar, certo? A gente sabe que tem algumas formas de casar e que hoje em dia é a mais comum, é o anel. Então, da onde a gente sabe que pode se casar com anel? Então, a gente já falou antes sobre isso e a Gemara vai voltar agora a falar e vai resumir, tá? Então, vamos ver o que vai concluir, digamos assim, que é só as fontes da onde a gente sabe que a mulher pode se casar com anel e que com dinheiro, na verdade. Então, vamos lá. Vetana maitela miacha. Tem um outro Tana, a gente no Daf Gimel Amud Bet, nós falamos sobre uma fonte que é da Amá Ivriá, que é da escrava judia, que a gente já explicou, falamos muito sobre isso, e a gente trouxe um pasuk, Yatzachina min Kasef, que ela sai sem dinheiro. Tem outro caso que tem dinheiro, que é o caso do casamento de uma moça. E se a gente relembrar na primeira página, no Daf Bet, a gente trouxe uma outra fonte, de onde a gente sabe que pode casar através de dinheiro, que foi da compra da Merata Marpelá, do... Pronto. Sem bichos. Então, a Gemara fala da Maivriá. Desculpa, agora a gente falou no começo da primeira página, a gente falou sobre que Avraham Avinu comprou o túmulo de Sará, da esposa dele, e desse passuco a gente tinha falado no começo que a gente aprende daqui que pode casar com dinheiro. A Gemara fez uma analogia lá, a gente vai voltar sobre isso. Vamos ver. Vetana maitila miacha. Tem um outro Tana que traz daqui, de um outro local, a fonte que pode casar, que casa através de dinheiro. Detania, como está escrito na Braita, aqui, kahishisha, o bealá. Está escrito na Torá, quando o homem casar com uma mulher e ele vai ter relações com ela, e o final do pasuk está falando que ele não gostou, e aí ele vai separar, vai dar o get kritut, vai separar dela. Quando a Torá fala sobre isso. Não, a Torá fala, quando a pessoa casar e depois ela quiser separar, e vai ter que dar um get, um documento que é o divórcio e tal. Então nessa paraxá, nesse assunto, começa falando sobre desse jeito, que kahishisha, quando pegar o homem a uma mulher, o Bealai, e ter relações com ela. E aí ele não gostou dela, tal, e aí eles vão separar. Que matzah ba vegomer, que a Torá fala que ele achou coisas ruins, etc. Tá, tudo bem. En kicha ela bekesef. Esse kicha aqui, kahishisha. O que é esse kicha que ele pegou? O que é esse verbo pegar aqui? Então a Gemara fala, esse verbo é usado quando está falando algo com dinheiro. Então daqui é uma fonte que kahishisha. Como que ele pegou? Ele, através do dinheiro que ele deu para ela, que é o casamento através do dinheiro. Então essa é uma fonte. Uma outra fonte mais simples, né? Do que o que a gente tinha estudado, que era um estudo, uma analogia da escrava judia. Nesse caso, sai sem dinheiro, a escrava judia naquele caso sai sem dinheiro. Tem outro caso que é com dinheiro, que é o casamento. É bem mais complicado. Aqui é um caso mais simples. É uma fonte mais simples. Então assim está escrito na Parashá com Avraham Avinu, como o passuco fala assim, vai da beira elefron beusnei amaretz lemor. O versículo no Sefer Bereshit, estou lendo aqui do lado, o versículo inteiro, o passuco inteiro. Vai da beira elefron beusnei amaretz lemor, imatalush maene natati kesef asadeh kar mimeni begberait miti shama. Esse é o passuco inteiro. Avraham Avinu fala, te dei o dinheiro, kar mimeni, compra que eu quero enterrar a minha falecida, no caso a esposa dele, chama na Merata Marpelá. Então, a gente aprende daqui, ele usou essa expressão que ele pegou, ele pediu para, ele falou assim, estou dando dinheiro e eu quero comprar esse túmulo, esse lugar para enterrar. Então está escrito assim, Renomer natati akesef asadeh kach mimeni velodinu. Então, ponto. Até aqui. Então, até aqui a Gemara fala simples. Ela conclui. Daqui a gente aprende que do mesmo jeito que lá ele comprou através de dinheiro, natati kesef asadeh,
tô dando dinheiro para comprar esse terreno e tal. Então, usou a expressão de kirá. Então a gente aqui, do mesmo jeito que está escrito que o homem, ele pegou a mulher, mas usou esse verbo de kirá. Então a gente aprende que esse verbo se usa quando é através do dinheiro. Então daqui a gente aprende que se dá dinheiro para mulher para casar, que é dinheiro, hoje em dia mais usual o anel, que isso faz o casamento acontecer. Continua a Gemara. Para que precisa disso? Para que precisa desse versículo, desse passuk? Para que precisa daquele outro estudo de Amai Evriá? Tem o Kal Vachomer. Tem uma coisa, o estudo de Kal Vachomer, que a gente já viu algumas vezes, que é uma coisa óbvia. Vamos aprender uma analogia de um outro assunto. Dali a gente vai aprender que dá para casar com dinheiro. Não precisa de psukim. Qual é? Velodino. Isso aqui dá para fazer um dino, uma Kal Vachomer aqui. Uma Amai Evriá. Sheina niknet bebiá, niknet bekesef. Zo sheniknet bebiá, enodin shetikne bekesef. A escrava, certo? A escrava judia, essa escrava que a gente estudou o tempo todo dela. Então, se a pessoa chega e está faltando alguns dias dela ficar faltando um ano para ela ficar livre, ela vai lá a pessoa vai lá e paga a diferença, ela consegue libertar ela, né? Consegue tirar ela. Então a Gemara fala assim: a Amai Evriá, que ela se compra através do dinheiro, mas, ou seja, calma, só um instantinho, deixa eu ver. Não como bebiá, segundo ano. Certo. Quando a gente viu as leis já que o pai ele chega e dá a filha como escrava, uma filha criança, a gente já explicou, o Maimonides fala que na verdade a intenção dele era para casar com ela, no final ele queria que ela virasse esposa dele. Tudo bem, existe essa lei na Torá, uma lei que hoje em dia não existe mais, porque a gente explicou que hoje em dia tem que ter algumas condições para isso, hoje em dia não tem, mas como era feito, ele pagava um dinheiro para o pai. Tá? E se ele quisesse, ela virava escrava. E se ele quisesse, em vez de dar o dinheiro, o pai falasse assim: você quer uma escrava? Tenha uma relação com ela. Funcionava isso para ela virar escrava dele? Não funcionava. Então a Gemara fala assim: funcionava dinheiro e não funcionava uma relação. Então a Gemara fala assim: vamos fazer um Kal Vachomer. Velodino, uma Amai Evriá sheina niknet bebiá niknet bekesef. A Amai Evriá, que ela não é comprada com uma relação íntima, niknet bekesef, através de dinheiro ela sim pode ser comprada. Zosha niknet bebiá, uma mulher que quando casa pode ser através de uma relação. A gente viu que na Mishnah falou 3 coisas que faz o casamento. Se a pessoa tem uma relação pensando com a intenção de estar se casando e tem 2 testemunhas que viram eles entrando, falando: a gente vai ter uma relação agora para casar, e eles entraram num lugar sozinhos, então é considerado, isso serve como casamento. Tem 2, do mesmo jeito que tem 2 testemunhas que deu o anel, tem 2 testemunhas que viram que eles combinaram, falaram na frente dos testemunhas que eles estão indo ter uma relação para fazer o casamento. Então isso é um dos jeitos que casa. A gente explicou que na época da Gemara o Rebbe, ele falou muito mal, tipo uma maldição para quem casa desse jeito. Ele falou bem mal sobre isso, que hoje em dia não é para casar desse jeito, por isso que a gente casa de formas mais mais discretas. Existe isso, existe essa forma casa, entendeu? Mas aí na época, mas não necessariamente você tem que usar isso para casar, entendeu? Estar, um documento. 3 coisas a Mishnah fala. Um documento. Então, está na Torá, isso aí.
A gente vai aprender agora, no final da... Vamos ver se a gente chega hoje, no final da página a gente vai aprender isso. Essa segunda forma de casar, que é a relação. Agora, de qualquer forma, a Gemara fala assim, voltando. E escrava judia que não dá para ela ser comprada através de relação íntima, mas através de dinheiro ela é comprada, a mulher que ela consegue casar através de uma relação, então é óbvio que ela consegue também casar através de dinheiro. De novo, se o dinheiro consegue comprar a escrava, mas não consegue, e a relação não, a mulher judia que ela consegue casar através de relação, Kalva Homer, é óbvio que ela vai conseguir também casar através do dinheiro. Entenderam, Kalva Homer? Vamos ver. Tem a escrava judia. Essa escrava, ela não consegue virar escrava uma pequena, o pai está botando ela como escrava, se um jeito dela conseguir ser escrava é através do dinheiro. Ou seja, o dono que quer comprar ela vai dar dinheiro para o pai. Isso funciona, ela virou escrava, transformou ela no escrava, pá. Mas uma relação íntima entre o dono e ela, isso não vai fazer ela virar escrava. Esposa. Não, ninguém... Quando é que vira esposa? Quando a pessoa intenciona virar esposa. Se ela não intenciona virar esposa, ela pode ter quantas relações ela quiser com outra pessoa que ela não virou esposa dela. A Torá, quando é que ela vira esposa? Através de testemunha e que intencionaram o casamento nesse ato. Entendeu? Não, mas a Torá naquela época não condenava esse negócio de virar esposa, não é isso? Não, se é bonito ou não, tudo bem. Mas a gente está perguntando o que faz funcionar, o que funciona. Então, não escrava tem uma relação, não faz ela virar escrava, mas consegue fazer, o dinheiro consegue fazer ela virar escrava. Então, no casamento, que através de uma relação consegue fazer o casamento, ela virar esposa, então, com certeza, uma coisa mais fácil, que é o dinheiro, que até conseguiu fazer a outra virar escrava, é uma coisa mais fácil, ela deve também conseguir fazer a mulher virar a esposa dele. O que é Kalva Homer? Então eu vou voltar. Kalva Homer é o seguinte, digamos assim, nós temos dois objetos, um grande e um pequeno. Se esse grande cabe no meu bolso, Kalva Homer que o pequeno cabe. Lógico, é tipo um exemplo de lógica. Com certeza, isso. Então, a Gemara fala assim, a gente está querendo aprender de onde a gente sabe que dá para casar com dinheiro. Se o dinheiro consegue fazer a moça virar escrava e uma relação não consegue fazer a moça virar escrava, quer dizer que dinheiro é uma coisa que consegue mais coisas. Ela não consegue do que a relação. Então, a mulher que ela casa através de uma relação, então é óbvio que ela também casa através do dinheiro. Essa coisa que é um pouco mais simples, que é o dinheiro, que consegue até a escrava fazer ela virar escrava, ela deve também conseguir fazer ela casar. É assim que a Gemara tentou fazer. Fala, vamos ver. Belo? Simples não, na verdade maior, mas um pouco mais. Como assim? O dinheiro está acima da relação. Mais importante. Consegue mais coisas. Mas a Torá se preocupa com o sustento dela, né? O dinheiro. A mulher, a escrava, olha a linguagem da Gemara. A ivriá sheinaniknet bebia, a ivriá que ela não é comprada através de uma relação, ela não consegue, não funciona. Esse tipo de compra de instrumento não funciona. Então, o que significa isso, que isso não funciona? Ela não é tão... Ela funciona só um instrumento que é muito forte, que consegue fazer até isso, ela virar escrava. Se isso consegue fazer ela virar escrava, deve conseguir também casar uma mulher. Por quê? Um instrumento mais fraco, que é a relação, que nem consegue ela virar escrava, já consegue fazer uma mulher casar. Então, com certeza, algo que conseguiu fazer algo mais difícil de acontecer, que é a moça virar escrava, que é o dinheiro conseguiu isso, então deve também conseguir fazer ela casar. Quem pode mais pode menos. Isso, entendeu? Então,
Se ela pode fazer até algo que a relação não conseguiu fazer, então com certeza, onde a relação entre o marido e a mulher consegue fazer, que é casar, ela também vai conseguir. Tá? Então, é uma coisa mais forte, então, do que o dinheiro o dinheiro é mais forte. A Biá consegue fazer o casamento e não consegue virar escrava. Tá? Então a Biá consegue menos coisas. É um kinyan, é um tipo de adquirir que consegue poucas coisas. Então o dinheiro consegue mais coisas, então deve conseguir também casar. Então assim Marafá, Velodino, é um calvachom. Uma ivriá sheina nikned bebiá nikned bekesef, zosha nikned bebiá enodino shetikne bekesef. Tá? Então a Gemara pergunta, não é óbvio que ela deveria então comprar através de dinheiro? Então, para que precisa de um passuco? Tá? Vamos resumir até agora. Vamos de novo começar dos 2 pontos, resumir, vamos falar direito, vamos de novo. Betana maitila meacha. Tem outro Tana que traz uma outra fonte da onde nós sabemos que a mulher ela casa através de dinheiro. A gente já tinha visto um estudo de escrava judia, do mesmo que em certos casos vão ser sem dinheiro, mas em outros casos, quando ela se liberta é sem dinheiro, mas tem casos que é com dinheiro, que é o casamento. Isso aqui a gente viu nas aulas passadas, que é uma das fontes, estou falando curto aqui, mas é uma das fontes que a gente aprende que a mulher ela casa com dinheiro, do Pasuk Vetzah Hinam En Kasef. E a Gemara agora está falando, mas tem uma outra fonte, Betana Maitila Meacha, de outro Pasuk. Qual? Detania que Kahishisha o Bealá. Então tem um Pasuk que fala que quando o homem casa com uma mulher e tem uma relação com ela, e será se ele não gostar dela, e aí ele vai dar o divórcio, tal, é que a gente aprende depois, da continuação do Pasuk, a gente aprende as leis do divórcio, tem uma série do Talmud de Gittin sobre isso. Mas, de qualquer forma, no começo do Pasuk, está escrito que Kahishisha, quando ele pegou o homem e uma mulher, e esse verbo a gente encontrou em outro lugar da Torá. En kiha ela bekesef. A kiha é através do dinheiro. Então aqui é uma fonte que o homem dá dinheiro para a mulher, ou dá o anel, e aí ele casa com ela. Vecheno omer, também está escrito na Torá, qual é a fonte? Natati kesef asadeh, eu dei dinheiro pelo campo, Carmimene, pega de mim esse dinheiro. E foi assim que Avraham Avinu comprou o túmulo de Sará para enterrar, comprou todo o local, que no final ele também foi enterrado lá, Yitzhak foi enterrado lá, Yaakov também, etc. Merat HaMarpelá, que fica em Hebron, né? Velodino, pergunta Gemara, tá bom, essa é a fonte desse passuco, então, do Kikah, Shishá, esse verbo de Kikah é a fonte, que isso é através de dinheiro? Não precisa, tem um Kalvahomer, tem uma coisa que é óbvia, a gente aprende da escrava judia. Velodino, uma ivriá sheina nikned bebiá, nikned bekesef, zo shenikned bebiá, enodin shetikane bekesef. Então, a ivriá, essa escrava que ela é comprada, não é comprada através de uma relação íntima com o dono dela, isso não faz ela virar escrava. Não consegue, e mesmo assim ela vira escrava através de dinheiro, ou seu dono paga para o pai dela quando ela é criança dinheiro, Zoshanikned bebiá, aquela que até mesmo com uma relação íntima já vira esposa, Einodin shetikane bekesef, não é óbvio que ela também vai poder virar esposa através de receber um dinheiro, que seria o anel? Então assim a Gemara fala. A Gemara responde, calma aí, então você quer me dizer o quê? Que se porque ela consegue virar esposa através de uma relação, é óbvio que através de dinheiro consegue também virar esposa? Vou te trazer uma prova de algo que acontece através de relação, mas não acontece através de dinheiro. O que? A Evamá. A Evamá, aquela mulher que ela faleceu, o marido dela, então, e não tem filhos, a mitzvah da Torá é de casar com o cunhado para continuar a descendência. Hoje em dia a gente não faz isso, faz uma outra cerimônia de Halitzá. De qualquer forma, como que ela casa, como que ela faz o ibum com o cunhado, com o irmão do marido? Através de uma relação íntima. Assim a Torá fala. Hamim nossos sábios fizeram rabinicamente algo chamado Ma'amar. Ma'amar seria sem a relação, antes.
Mas é uma coisa miderabanan, rabínica. Ela só está casada pela Torá mesmo quando ela tiver a relação. Então, esse mamar seria até o dinheiro, será, mas é como se fosse o dinheiro, mas pela Torá não funciona. Então, a Gemara fala assim, Yevamá através de dinheiro, a Yevamá através de dinheiro não funciona, ela não vira esposa do irmão do marido, mas ela vira esposa através de quê? Da relação. Então você sabia que a mulher ela vira esposa através de uma relação? Você quis me falar, é óbvio que ela vira também através de dinheiro? Não é nada óbvio. A gente já encontrou um caso na Torá que é a Evamá, que ela não vira através de dinheiro. Então precisa sim de passuk, de um versículo da Torá, uma prova, para falar que ela vira esposa através de dinheiro, do anel, etc. Por isso que a gente precisou do passuk. Então continua a Gemara. Yevamá torriach. A Yevamá, ela prova. Isso é um estudo, um estilo de estudo que tem também na Gemara, que a gente está vendo agora. A gente vai começar a rodar entre casos para provar ou não provar isso. A Gemara primeiro falou que é óbvio que a mulher ela é casa através de dinheiro. E aí a Gemara está falando agora, não é tão óbvio. Yevamá torriach. A Yevamá, ela prova, shenikned bebiá, que ela sim faz o ibum, ela casa com um irmão do marido através de biá, de uma relação, e não através de dinheiro. Você falou que existe, na verdade existe uma mamar. É midrabanan. Mas é midrabanan. Tá? Então pela Torá não. Mas é um nome que se dá. Maleva masheken eniknet bistar, tomar bezo sheniknet bistar. Fala Gemara, não, você não vai quebrar minha prova, não. Você quis agora trazer uma prova de que a Evamá, ela não é adquirida através de relação, mas não através de dinheiro. Mas Evamá é diferente. Evamá, ela também, através de estar, ela não é adquirida, através do documento. Se tem um documento que o cunhado dela, o irmão do marido, desce para ela um papel escrito, você é minha esposa agora, minha Evamá agora, e dá para ela pega. Não, isso não funciona. Tem que ser a relação, só a relação. Mas a mulher funciona. A mulher, em vez do anel, em vez do dinheiro, em vez da relação, a Mishnah nos ensinou no começo que outro jeito de casar é um documento escrito, eu estou casando com você. Areiad mekudesh etli, aquela mesma frase que a pessoa fala na hora de dar o anel, escrever no papel, dá na mão dela, ela pega na frente de 2 testemunhas, casou. Então, você quis me falar assim, vou te trazer uma prova de algum caso que, mesmo que se adquire através de relação, não é através de dinheiro. A Gemara fala, mas esse caso é muito fraco. Esse caso, não só através de dinheiro não casa, também não casa através de estar, de documento. Então, agora quem me falou que você não me trouxe nenhuma prova de um caso que casa através de documento e de relação, que ele não casa através de dinheiro. Então, a mulher, que a gente já sabe, que ela casa através de uma relação e através de um documento, de um estar, esse sim, a gente pode falar que é Kalva Homer, que é óbvio que ela vai casar também através de dinheiro. Se a Má Ivriá, se a escrava judia, que ela não pode virar escrava através de relação, ela vira através de dinheiro, a mulher que ela vira através de relação, através de estar, ela também vai virar esposa através de dinheiro. Então isso que a Gemara fala. Tomar bezô, você vai me dizer, você quer trazer uma prova da Evamá, você quis quebrar minha prova falando a Evamá ela não é adquirida através de estar. Tomar bezô, você quer comparar com a mulher que está casando, que ela se casa através de um estar. Então, a princípio, tem um Kalvahomer. Mesmo assim, a Gemara conclui falando, Talmud Omar, que Karish, a gente precisa do Pasuk, que Karish, a fonte, quando o homem casar com a mulher, esse Kihá, que é com dinheiro. Por que precisa do Pasuk? Lá Malikra, a Gemara ela fala, calma aí, eu estou te falando que tem um Kalvahomer aqui, para que você precisa de Pasuk? Até lá, a gente já trouxe aqui, fez um Kalvahomer bonito. Fala Gemara, Maravashi, falou Ravashi,
Mishum diika lebei marmeikara dedina pircha. A gente dá para falar desde o começo que esse din, esse Kal Vachomer, pircha, ele tá ruim, ele está quebrado. Desde o começo não dá para fazer o Kal Vachomer. Por quê? Mecha kamaitela, de onde você está trazendo o Kal Vachomer? Minha mãe Ivriá, da escrava judia. Malha mãe Ivriá, sheken yotzet bekesef. Você quer me comparar que a escrava judia, do mesmo jeito que ela é adquirida através de dinheiro, a mulher também vai ser adquirida através de dinheiro? Diferente. Malha mãe Ivriá, sheken yotzet bekesef. A mãe Ivriá, a escrava judia, ela também sai através de dinheiro. Como ela sai através de dinheiro, está faltando um ano para terminar o sexto ano. A gente sabe que ela sai no sexto ano, faltando um ano. E a pessoa arranja um patrocinador e fala, eu vou pagar um ano aqui, pá, ela se livra. Então ela sai através de dinheiro. A mulher pode sair através de dinheiro? Não, só através de divórcio, de um gueto, de um documento. Então, talvez a Maevriá, que ela sai através de dinheiro, ela também entra através de dinheiro. Mas é o contrário, ela já é casada. A outra não está casada. A gente está querendo aprender de onde a gente sabe que a moça vai casar através de dinheiro. Então a gente fala, a gente quis aprender da Maevriá, da escrava. A gente falou, do mesmo jeito que a escrava entra através de dinheiro, a mulher também pode casar através de dinheiro. Como ela fala, não, nada a ver. Não traz prova daqui. A escrava, a gente vê que a escrava é diferente, ela pode sair através de dinheiro, a mulher não pode sair através de dinheiro. Então talvez a escrava que sai através de dinheiro, aí ela entra através de dinheiro. A mulher que não sai através de dinheiro, não entra através de dinheiro. Então precisou de um passuk, um versículo específico, um estudo, para falar que a mulher também casa através de dinheiro, que a gente não dava para aprender da escrava judia. Ou seja, não dá para usar essa de pode mais, pode menos. Isso. O escravo, mulher casada e a mulher viúva, cunhada. Quando ela passa a casar, ela deixa o status de ser escrava e passa a ter de ser esposa. Não, mas são dois casos diferentes. Um era a escrava judia. Não, a escrava judia não casou. Não está falando no caso que a escrava judia vai casar. Não casou nem vai casar a princípio. Não necessariamente, não é obrigatório a casar. O pai dela foi escrava. Não, mas se casar não precisa mais escrava. Se casar é outra história. Se o dono da escrava fala, vamos casar, que como o Maimônides fala que na verdade em geral acontecia isso, acabou. Ela vira esposa dele e tal, acabou. Entendeu? Não tem. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Tá, vamos lá. Continua a Gumará. Ponto. Então a Gumará concluiu. Agora a Gumará está se lembrando aqui que a gente então falou, na verdade, tentamos falar 3 fontes da onde a gente sabe que a mulher é adquirida através do dinheiro. Casa com o marido através do dinheiro. Uma foi uma analogia da Amá Ivriá, da escrava, de um passuk, que está escrito lá, Ve'atzah hinam en kesef, a escrava, quando ela sai quando faz 12 anos de graça. Mas tem outro caso que é com dinheiro, que é quando ela casa, que dá o dinheiro, é uma prova que dá o dinheiro e casa. Um caso de uma mulher com marido, um outro caso. Isso foi uma fonte. Outra fonte foi que está escrito na Torá, Kikar e Shishá, quando pegar o homem e uma mulher, e esse Kikar, esse verbo é dinheiro. Que a gente provou do Avraham vindo que ele comprou o túmulo. Terceira fonte que a gente tentou fazer e não conseguiu foi o Kal Vachomer. Foi aquela coisa que é óbvio, se a Amá Ivriá, se a escrava, ela é adquirida através de dinheiro, Kal Vachomer, óbvio que a mulher também pode casar através de dinheiro. Isso a gente cortou. A gente falou que não é prova. Mas a gente ficou com 2. Para que a gente precisa de 2? Isso que o Gemara vai falar. Ve'itzterich. Itzterich em hebraico, tzarich é precisa. Então, ve'itzterich, precisa. Lemirta ve'atzah hinam. O passuk do ve'atzah hinam, da escrava, que sai de graça, que a escrava sai de graça e a mulher que casa não. Ve'itzterich lemirta, precisa escrever aqui karish. O segundo passuk que a gente viu nessa página aqui, que é o karish. Quando pegar o homem, é esse segundo passuk. Por quê? Fala de Mardi, Katab Rahmana, se escreveu Rahmana, a gente já explicou que é o piedoso, é Deus, a Torá, se escreveu a Torá, Kikar, esse passuk, Kikar, Have Amina, a gente ia pensar que do Shin, de Yahiv, lá, Baal, de Dahav, um Kiddushin, de até uma idade de 12 anos e meio, quando o marido dá para a mulher, de Dahav, é dela. A gente precisou daquele outro lugar, que de lá a gente se lembra, que a gente aprendeu,
que o dinheiro até 12 anos e meio vai para o pai. Então precisou também escrever a Torá aquele outro caso. Isso a gente aprendeu, a gente falou. De novo, lá a Torá estava falando que quando ela faz 12 anos a menina ela se liberta. Esse já é o motivo para ela ficar livre. E aí a gente fala, naquele caso ela sai sem dinheiro, mas tem um outro caso que ela sai do seu dono com dinheiro, que é quando o pai dela casa ela. Então o marido vai e dá o dinheiro, quem recebe é o pai. Nesse caso, a gente aprende duas leis lá. A gente aprendeu uma que dá para casar através de dinheiro e outra que o pai que recebe. Fala de Mará, a gente precisa disso para pelo menos aprender que o pai recebe. Isso a gente não quer saber. Do nosso passuca, aqui nesse outro versículo, está escrito Kikar e Shishá. Quando casar o homem com uma mulher, a gente vai pensar que o dinheiro vai para a mulher sempre. Nunca vai para o pai. Precisou desse outro caso falar que vai para o pai. Então fala de Mará, continua. Agora é o contrário. Para que a gente precisa do outro passuca? Então, Katav Rahmana Ve'atzah Ve Katav Rahmana, agora se escreveu Rahmana Torah Ve'atzah só o passuco da escrava, Hava Mina, a gente poderia pensar, Erradi Hava, que quando ela desse, Iri, ela, Ledidei, quando ela desse o dinheiro, ela desse o anel para o homem, a gente poderia pensar, Bekidashto, e ela fez o Kiddushin com ele, Havei Kiddush, a gente ia pensar que funciona esse tipo de casamento. Katav Rahmana, Kikar Velokitikar. Escreveu a Torá, Kikar e Shishá. Quando pegar o homem, uma mulher, e não quando pegar a mulher, o homem. Ou seja, a gente poderia pensar algo que é uma coisa. Alguém tem que fazer o ato, não importa quem é que fez. Pode ser o homem dar o anel para a mulher, ou podia ser também a mulher dar o anel para o homem. E a mulher falar, você, areia tá me kudashli betabadzo, você tá me kudashli. A gente poderia pensar que isso é uma coisa igual. Aí a gente aprende desse segundo passo, que Torá, ela frisa. Ki ikar ish isha. Quando casar o homem, a mulher. Ou seja, é o homem que tem que fazer a cerimônia feita, o kinyan, esse ato é feito através do homem que faz para a mulher e não a mulher para o homem. Então, se chegar a mulher e dar o anel para o homem e falar a mesma frase igual, Areiatá Mikudash Li, não acontece nada, isso não é um casamento. Tá bom? Então, aqui por isso a gente aprendeu, a gente precisou dos dois versículos. Cada um a gente aprende uma coisa a mais. Tá? Então, eu sei que a Gemara, ela conclui. Mas basta o homem falar ou a mulher querer? Claro que ela tem que querer. Para casar, a mulher tem que querer, tem que concordar. Tá? Então, senão ela não casa. Só não esticar o dedo. Se o cara falar, toma isso aqui, segura aqui rapidinho. Ela segura assim, não sabe que isso é um casamento, tal. Não funciona. Não tem nada a ver. Tá? Vamos continuar mais um pouco. Até aqui foi a fonte do Kesef. Agora está passando para outra fonte. Vamos ver. O Bala, a fonte de relação, que a relação casa, é muito mais curta a fonte do que de Kesef, né, de dinheiro. Dinheiro a gente já está umas 2 páginas aqui falando sobre isso. A fonte de que o relacionamento casa é até o final da página aqui, rapidinho. Vamos ver. O Bealá, então fala a Torá, está escrito no Passuk, que daquele mesmo Passuk, Kikar e Shishá, o Bealá, e vai ter a relação com ela. Daqui a fonte, Melamet Niknet Bebiá. Isso a gente aprende daqui, por que a Torá frisou, acrescentou que teve uma relação com ela? Quando o homem casou com ela, o que fez questão de falar e teve uma relação com ela? Quando o homem casou com a mulher, depois a Torá está falando de divórcio lá. Quando o homem casou com a mulher e não gostou, o que lá, separou, por que ela fez questão de dar uma parada e falou, quando o homem casou com a mulher e teve uma relação com ela? Então isso, a Torá aprende daqui que isso está mais para falar que a relação também é um meio de casar. O Bealá, Melamet Nikne de Biá, Belodino, fala para que eu preciso de Passuk? De novo, a mesma pergunta. Kalva Homer, tem uma coisa óbvia aqui que dá para a gente aprender que a relação casa e não precisa de aprender de um estudo, de um Passuk da Torá. Belodino, Uma Yevamash Niknet Bekesef.
Nikned bebiá. A Evamá, de novo a Evamá. Então, daquela mulher que morreu o marido, ela vai agora se juntar, casar com o cunhado. Então ela fala assim, a Evamá, que ela não é adquirida através de dinheiro, como a gente já explicou, que para Evamá, para essa mulher, tem que ser a relação com o irmão do marido para ficarem casados. Nikned bebiá, dinheiro não funciona, mas relação sim. Zoshe nikned bekesef, a mulher, agora a gente já está saindo do princípio que a gente já sabe que a mulher ela é adquirida através do dinheiro. Então, agora que a gente já sabe, que a gente já aprendeu isso, essa mulher que a gente sabe que através do dinheiro funciona, Enodin, Kalvahomer, Shenikned bebiá, é muito mais, é óbvio que ela também pode através da relação. Fala Gumará, Amai Vriá Torria. Não. O fato de ser adquirido através de dinheiro não é óbvio que é adquirido através de relação. A prova é a escrava judia. De novo, a escrava judia. Daí que ela é adquirida através de dinheiro, como que o dono dela compra ela do pai? Através de dinheiro e não através de relação. Então o fato de você ter um caso que é adquirido através de dinheiro, não é óbvio que a relação também funciona. A Maivriá Torriá. A Maivriá é uma prova, Shenikned Bekesef, que ela é adquirida através de dinheiro, Enikned Bebiá, e não é através de relação. Não é problema, a mesma indagação que quando você comparar a Maivriá. Então, agora, então a Gumará fala assim, de novo, a Gumará falou, para que precisa do passuk, do versículo? É óbvio que a relação faz ela virar esposa. Por quê? A escrava judia, que ela não funciona para ela virar escrava, a relação funciona o dinheiro. Então, essa que a gente sabe que o dinheiro funciona, de novo, calma. Amai vriá torriá, shenikned bekesef, ve'eniknet bebiá. Mai vamá shenikned bekesef, nikned bebiá. Zoshe nikned bekesef, enodin shenikned bebiá. Então, desculpa, de novo. A gente quis aprender da Evamá. A Evamá, que ela não pode ser adquirida através de dinheiro, ela é adquirida através da relação. E a mulher, que ela através de dinheiro também pode ser, então também pode ser através da relação. Fala Gumará, não. O escrava, ela pode através de dinheiro e não pode através da relação. Então não é uma prova que sempre que através de dinheiro pode, também pode ir através da relação. Tá? Amai vê a torria, shenikned bekesef, ve'enikned bebiá. Fala Gumará, por que você botou a Amai vê aqui na história, a escrava? Por que você botou aqui a escrava aqui na história? Não tem nada a ver. Male Amai vriá, sheniknyanali shumishud. A escrava, ela não está agora sendo adquirida para ser a mulher do dono dela. Ela está sendo adquirida para ser uma escrava. Então, o fato dela não poder virar escrava através de uma relação íntima é porque ela não tem nada a ver com isso. Mas a mulher, que isso faz parte do relacionamento entre marido e mulher, então, aí sim dá para comparar ela com a Evamá. A escrava não tem que entrar nessa comparação. A comparação foi assim: se a Evamá, aquela mulher que está casando com o cunhado, ela pode casar com o cunhado, fazer o ibum através de uma relação e não pode através de dinheiro, a mulher que pode através do dinheiro muito mais, ela também vai poder através da relação. Então isso tem lógica. Você quis me falar que a escrava é uma prova que mesmo que ela é adquirida através de dinheiro, você vê que ela não é através de relação. Não tem nada a ver escrava. A escrava não está entrando aqui para ter um relacionamento com o dono dela. Está entrando para trabalhar. Então, óbvio que a relação para ela não vai funcionar. Mas a mulher sim, que através do dinheiro ela casa, ela também pode casar através de relação. Você vê que a Evamá, através de dinheiro não casa, não consegue, mas a relação sim consegue casar com o cunhado, fazer o ibum com o cunhado. Então, a princípio, tem um Kalvahomer aqui. Tem uma coisa óbvia, a mulher da Evamá. A mulher podia aprender da Evamá, daquela mulher que vai casar com o cunhado, que do mesmo jeito que ela casa através faz o ibum através de uma relação, a mulher poderia casar através de relação. Então fica a pergunta, para que precisa de um passuk, de um versículo da Torá, de uma palavra da Torá a mais.
Fala Gumara, mesmo assim, Tamud Lomar o Bealá, mesmo assim ela fala, tem um passuco Bealá. Mesma pergunta, Gumara vai falar, para que precisa desse passuco? Velá Malikra, para que precisa do passuca? Atialá, a gente já trouxe do Kalvachobel, de uma coisa óbvia, que sim funciona a relação para ela casar. A Maravashi, mesmo estilo de resposta que a gente explicou antes, ela vai explicar agora. A Maravashi, Mishum dei kalemei marmeikara dedina pircha. Desde o começo, esse Kalvachomer ele está furado. Essa coisa óbvia está furada. Por isso que a gente precisou do versículo da Torá. Mecha kamaitila meevamá. Da onde você está querendo aprender? Da Evamá, dessa mulher Evamá que perdeu o marido e está vai casar com um cunhado? Male Evamá, sheken, skukal veomedet. Evamá, ela é skukal veomedet. No momento que morreu o marido dela, ela já está ligada com o cunhado. Como assim está ligada? Não está casada com ele, mas ela pode casar com outra pessoa que ela quer? Não pode. Ela vai ter que fazer alguma coisa. Ou ela vai fazer o ibu, que vai fazer o cara acabar, vai casar com ele, ou vai fazer a halitzá, tem que fazer uma cerimônia aqui, que vai usar um sapato e vai falar uma coisa. Tem toda uma cerimônia, que é a halitzá, que separa ela do cunhado. Mas tem que fazer alguma coisa. No momento que morreu o marido dela, já tem um imã aqui ligando ela, essa zika, já tem uma ligação espiritual entre ela. Então por isso talvez a relação íntima faz o casamento. Para alguém que já está tão ligado assim com a outra pessoa, então pode ser que a relação termina. Mas uma mulher que ela está totalmente livre, pode casar com quem ela quer. E agora você quer trazer aqui uma prova que ela, através da relação, ela casa com uma pessoa? Não tem prova. Não tem prova de Evamá. Precisamos da Torá falar uma palavra a mais, o Bealá, para a gente aprender que funciona a relação para casar a mulher. Mas não era óbvio da Evamá, desse aquele outro caso. Não tem esse palavra. Não tem. Então isso que o Mara está quebrando. Eu não tinha conseguido entender, agora eu não tem. Tá, tudo bem. Então, tomar bezosh, uma mulher normal que não tem essa ziká, essa ligação com o cara até casar. Tá, mudlomar o bealá. Então precisou do passuk o bealá para falar que eles conseguem que a relação íntima faz o casamento. Então, resumindo o que a gente viu hoje nessa folha, a gente estudou a fonte, mais uma segunda fonte do casamento através do dinheiro. E a Gumará, ela perguntou para que precisa de duas fontes. E a gente aprendeu também a fonte, que é também de outra palavra da Torá, que a mulher casa através da relação íntima. Isso é um meio também de casar. Então a gente já explicou o que a Mishnah falou. A Isha Niknet Beshalosh Drachim, a mulher ela casa através de 3 caminhos, 3 jeitos. 2 deles a gente já explicou. Um é o dinheiro e outro é a relação íntima marido.